Boa noite a todos. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando juntos essa obra nos domínios da mediunidade. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 5, que se intitula Assimilação de Correntes Mentais. E essa leitura que a Rita fez, não por acaso, é muito apropriada para este momento, e a gente vai discorrer um pouquinho a respeito do pensamento, dessa assimilação de correntes mentais que acontece em diversos momentos dentro de uma casa espírita. E aqui nós vamos estar situados em uma reunião mediúnica, no início de uma reunião mediúnica. Na verdade, neste capítulo, André Luiz, Hilário e Aulus, eles se encontravam em uma instituição espírita. Não sei se vocês se recordam nos capítulos anteriores, onde eles estavam ali nessa mesma instituição, onde eles conhecem os trabalhadores dessa instituição. Eles chegam um pouco antes do início daquela reunião, naquela noite, de uma reunião mediúnica, que aconteceria naquela instituição, naquele momento, e eles chegam um pouco antes e veem já os trabalhadores todos em harmonia, naquela preparação do ambiente antes daquele trabalho que iria começar. Eles veem também diversas entidades, diversos espíritos ali também, que se encontravam para serem socorridos, assim como entidades iluminadas que também estavam ali para auxiliar o trabalho. André Luiz, no capítulo anterior, faz até análises de diversos amigos que passavam por sofrimentos profundos e que desencarnaram e estavam ali ainda guardando aquelas mágoas, guardando aqueles sentimentos e que estavam ali naquela reunião mediúnica, naquele dia, aguardando o início das atividades. E agora, então, eles estavam há pouco prestes a começar a reunião mediúnica naquela instituição espírita. E personagens do capítulo que eu vou citar aqui é o Raul Silva, que nós já falamos a respeito dele, nós já mencionamos a respeito do Raul Silva lá nos capítulos anteriores, onde falava que ele era o dirigente encarnado daquele núcleo. Então, Raul Silva é um espírito encarnado. Então, Raul Silva é que dirigia aquela reunião. E segundo o que foi falado para nós, lá nos capítulos anteriores, esse indivíduo, ele possuía uma sincera devoção à fraternidade, era uma pessoa muito fraterna, ele sempre muito correto no desempenho das suas atividades ali como dirigente daquele núcleo. Então, uma pessoa muito correta, muito digna, sempre ali correto, não só nos deveres ali da fé, mas como todos os deveres da sua vida no cotidiano. Ele tinha uma capacidade, ele possui aquela capacidade para equilibrar o grupo de uma maneira adequada, ele consegue unir aquele núcleo, ele consegue unir aquelas pessoas e consegue fazer com que todos trabalhem bem, ele consegue, por conta da sua boa vontade, que lhe era característica, ele consegue ali envolver todos numa onda de compreensão e boa vontade. Então era, de fato, um dirigente muito responsável com as suas atividades. E também no plano agora espiritual, nós vamos falar do irmão Clementino. Esse era o dirigente espiritual da reunião. Então tinha o dirigente encarnado, tinha o dirigente espiritual daquela reunião que iria acontecer ali no decorrer daquela noite. E só um detalhe que falava anteriormente a respeito de Raul Silva, que eu esqueci de mencionar, que foi falado nos capítulos anteriores. O Aulus esclarece que ele era um instrumento fiel dos benfeitores desencarnados. Então, ele era um instrumento fiel, ele conseguia reproduzir ali as mensagens, ele conseguia reproduzir muito bem as tarefas que ele era incumbido. Segundo Aulus, no capítulo anterior, falava que os espíritos, os benfeitores desencarnados, conseguiam identificar na mente de Raul Silva como que um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Então, ele conseguia passar, de fato, as instruções para aquele grupo. Ele conseguia assimilar essas correntes mentais advindas dos planos superiores, daqueles irmãos, por exemplo, do próprio irmão Clementino, conseguia assimilar aquelas correntes mentais e dirigir aquele grupo de pessoas encarnadas. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, então a reunião se passava numa noite,
era à noite já, e faltavam 2 minutos para o início das atividades. Já nesse primeiro ponto, eu destaquei em negrito esse 2 minutos para as 20 horas, porque na obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele já relata um fato importante aqui para nós. Já é uma observação, uma primeira observação que ele nos faz, de capital importância, segundo ele, relacionada à pontualidade. Olha só, 2 minutos para as 20 horas, e já estavam todos ali reunidos, que já haviam chegado, na verdade, 15 minutos antes, em tarefas de preparação. Lá nos capítulos anteriores, nós já mencionamos que aqueles indivíduos encarnados estavam ali e se encontravam em prece, fazendo leituras, fazendo atividades de preparação. Eles já estavam concentrados ali. Então, eles não chegaram naquela instituição para essa reunião com 2 minutos de antecedência, ou na hora, ou atrasado, com 30 minutos de atraso. Não, eles começaram a reunião ali pontualmente. Eles já se encontravam em ambiente de preparação para antes daquela reunião começar. E nessa altura, já haviam ali diversas entidades do nosso plano, André Luiz falando, então entidades do plano espiritual, e elas estavam se colocando junto aos médiuns que estariam em serviço. Então as entidades do plano espiritual, nesse início de reunião, elas já estavam se direcionando para os médiuns, já estavam se aproximando daqueles médiuns que estariam em serviço naquela noite. Então olha só, imagina se ainda tivesse chegando alguém naquele momento, se alguém tivesse chegando atrasado, se alguém tivesse chegando depois das 8 horas, estaria numa frequência completamente diferente da frequência com a qual as pessoas que ali estavam vibravam, poderia desarmonizar o ambiente, poderia causar algumas complicações no ambiente, poderia desestabilizar alguma coisa, poderia ser prejudicial, talvez, à reunião. Não sabemos, não vou aqui afirmar o que iria acontecer, mas não é uma postura adequada a esse tipo de reunião, e a nenhum tipo de reunião. Não é um atraso, a gente precisa sempre de cumprir com a pontualidade. Então, como está falando aí que essas entidades do plano espiritual se acercavam, chegavam próximos aos médiuns, Clementino, da mesma forma, que era o dirigente espiritual daquela reunião, ele avança em direção a Raul Silva, o dirigente encarnado da reunião. E ele se coloca ali próximo de Raul Silva em muda reflexão. Então, ele, por enquanto, está ali em silêncio. E nesse momento, Aulus já convida André Luiz ao psicoscópio. Então, lembra daquele aparelho que era utilizado para avaliar ali o ambiente, que muitas vezes a pessoa não conseguia verificar? André Luiz precisava ainda que Hilário utilizavam daquele instrumento que nós já vimos lá no capítulo 2 para avaliar ali aquele ambiente. E Aulus gradua esse psicoscópio sob uma nova modalidade. Olha que interessante. Ele ajusta, é como se tivessem ali parâmetros, determinados parâmetros no psicoscópio, que Aulus vai lá e ajusta de forma mais adequada para aquele momento. É como se fossem os nossos próprios instrumentos, como se fosse um microscópio que a gente vai lá e ajusta e gradua o microscópio de acordo com aquele material, de acordo com o que nós estamos analisando naquele momento. Então, o psicoscópio não diferente também pode sofrer essas graduações. E aí, o que André Luiz nos relata é que os veículos físicos, ou seja, os corpos daqueles seres encarnados que ali estavam, eles estavam similares a correntes eletromagnéticas de elevada tensão, em elevada tensão, desculpa. Então, aqueles seres encarnados, eles estavam semelhantes a correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos estavam emitindo uma luminescência particular, emitiam uma determinada luz particular. Todo o sistema nervoso, os núcleos, os plexos, então havia ali uma grande luminosidade que foi possível de ser observada quando André Luiz utilizou-se do psicoscópio. Estava ali graduado para aquele momento, estava ali ajustado para aquele momento. E o que ele observa mais é que a mente, ela estava ali justaposta ao cérebro, e ali a mente surgia como se fosse uma espécie, a mente surgia como uma esfera de luz
característica, oferecendo ali em cada companheiro determinado potencial de radiação. Olha só, então, a mente ali, ela surgia como uma esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro um determinado potencial de radiação. E aí, Aulus vem explicando para nós que a individualidade espiritual, ou seja, cada um daqueles seres que estavam ali encarnados, mas possuem a sua individualidade. Então, essa individualidade espiritual, ela mora na cidadela atômica do corpo, quando ela está encarnada. Então, ela mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo do ambiente do mundo. É justamente o nosso corpo, ele é formado de recursos, ele é formado cheio de proteínas, de lipídios e de diversas outras substâncias. Esses são recursos que são tomados como empréstimo do ambiente do mundo, do ambiente aqui da Terra. Então, o sangue, o encéfalo, os nervos, os ossos, a pele, os músculos, todas essas partes, elas representam materiais que se aglutinam entre si, então são materiais que vão se aglutinando, e aí a gente poderia passar horas e horas estudando a composição de cada um dessas partes, do encéfalo, dos nervos, dos ossos, mas então a gente precisa de entender que são aglutinações de materiais que são tomados como empréstimo aqui no ambiente do mundo, para que a alma se manifeste. E essa manifestação da alma é transitória, é passageira. Então aqui ele está nos lembrando de que o corpo ele não passa de uma vestimenta temporária, transitória da alma, que nós utilizamos para poder manifestar essa individualidade espiritual. Então, essa individualidade espiritual necessita de um corpo formado pelos elementos que nós encontramos aqui no planeta Terra para que ela possa se manifestar. Manifestação essa transitória, ou seja, nós estaremos encarnados aqui por um determinado período de tempo. Clementino, então, ele coloca a mão na testa, na fronte de Raul Silva, e ele se mostrava, nesse momento, olha que interessante, mais humanizado, quase que obscuro. Então, por que Clementino, que é o diretor, o dirigente espiritual da reunião, por que ele se mostra dessa maneira mais humanizado, mais obscuro? E aí Aulus explica para nós que ele se afigurava dessa maneira porque ele amorteceu, ele diminuiu o tom vibratório, o elevado tom vibratório que ele respirava normalmente. Então, Clementino, por estar sempre em um tom elevado, um tom vibratório mais elevado, ele amortece essa sua vibração, descendo até a posição de Raul. E ali ele vai influenciar a vida cerebral desse nosso irmão. É interessante que ele faz uma comparação interessante nessa parte no livro, porque ele compara como se fosse um musicista que estivesse ali manobrando um violino respeitoso, um belo violino, e como se Clementino fosse ali um musicista que estivesse manobrando esse instrumento. Então, comparando Raul Silva a um instrumento que estava sendo ali manobrado, que estava sendo ali influenciado por Clementino, que estava ali, conforme a Rita nos colocou lá, impressionando os sentidos daquele indivíduo, de Raul Silva. Então, André Luiz nos coloca que da cabeça de Clementino começou a sair raios fulgurantes. E o cérebro de Raul Silva, o cérebro de Raul, ele é como se estivesse ali cercado de uma luminosidade intensa. Então, a cabeça de Clementino emite esses raios fulgurantes e o cérebro de Raul é como se ele estivesse ali cercado dessa luminosidade intensa. Então, imaginemos a beleza dessa imagem que André Luiz está nos retratando naquele momento. Então, nesse caso, o que acontece é que o mentor ele está envolvendo ali aquele que seria o responsável daquela reunião da noite. E logo em seguida, ele envolve esse indivíduo, que era o Raul Silva. Clementino, então, envolve ali em seu pensamento, envolve ali nesses raios fulgurantes, e começa, então, a prece.
E olha que interessante, o mentor, então, desencarnado, ele levanta a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares. Expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz. Então, o mentor desencarnado, ele suplica a bênção divina para que aquela reunião acontecesse da melhor maneira possível, para que ela procedesse de uma forma adequada, e essas expressões que o mentor Clementino, essas expressões, todas essas expressões que ele utiliza, eram transmitidas igualmente em alta voz pelo dirigente, pelo aquele ser, aquele indivíduo encarnado que era Raul Silva, imprimindo-lhes diminutas variações. Lembra daquilo que foi falado lá no capítulo anterior, que Raul Silva era um instrumento ali fiel daqueles benfeitores desencarnados, daqueles espíritos superiores, que eles conseguiam, que a mente dele era como se fosse um espelho cristalino às impressões, aos comandos que eram dados ali pelos espíritos superiores. Então a gente consegue ver aqui que Raul Silva consegue transmitir essas impressões que lhes são passadas, consegue transmitir essas impressões imprimindo pequenas variações. E que existiam ali fios brilhantes que estavam ligando todos aqueles que estavam sentados na mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si, que foi exatamente o que a Marília falou hoje, no início, quando ela foi fazer a prece. A prece estava ali reunindo todos mais fortemente entre si. Olha a importância da prece, então, naquele momento. E então, vinha lá a inspiração, é como se viesse ali o pensamento lá de Clementino, passando para o benfeitor encarnado, passando ali por Raul Silva, o dirigente, aquele ser encarnado, e essa prece reunia todos ali que estavam naquela mesa em uma mesma vibração. Então, neste momento, André Luiz, ele aproxima-se de Raul Silva porque ele estava interessado em analisar quais eram as impressões que lhe assaltavam o campo físico. Conforme a Rita nos colocou lá no início, que o pensamento é atributo do espírito. É uma forma também de atuação na matéria, de transmitir os seus pensamentos, que é possível, e de impressionar os sentidos daquelas pessoas encarnadas. Então, aqui é justamente o que André Luiz queria visualizar. Ele queria exatamente analisar quais eram as impressões que estavam ali assaltando o campo físico de Raul Silva. Então, André, ele observa todo o busto, inclusive os braços, as mãos, sob uma vigorosa onda de força. Então, existia uma onda de força que estava ali, nos braços, nas mãos de Raul Silva, e estava ali eriçando-lhe a pele. É como se os cabelinhos ali do braço estivessem ali, então, arrepiados. E eriçava-lhe, então, a pele num fenômeno de doce excitação, como se fosse um calafrio, só que um calafrio agradável. E olha só, será que nós já nunca observamos isso em nós mesmos? Quando um companheiro vai fazer uma prece, ou uma companheira vai fazer uma prece nas reuniões, será que nós não observamos, não sentimos esse calafrio agradável, conforme nos é colocado aqui? Será que a gente nunca sentiu isso quando vai tomar um passe, a gente senta, se coloca em prece e a gente sente como que um agradável calafrio? É justamente esse fenômeno que está sendo relatado neste capítulo, de assimilação dessas correntes mentais. Então é justamente isso que acontece aqui, que ele observa, que André Luiz observa em Raul Silva. Essa onda de força, ela como que descansava sobre o plexo solar de Raul Silva, esse centro de força de Raul Silva. E ela ia se transformando em um luminoso estímulo. E esse estímulo, que se descansava ali sobre o plexo solar, ele logo se estendia pelos nervos, chegando até o cérebro. E quando ele chegava até o cérebro, ele então se derramava pela boca na forma de palavras. Então vinha essa onda de força que excitava-lhe, chegava-lhe pelos poros, como que uma força ainda que nós vamos ver mais à frente, como uma impressão menor, e depois ela se descansava ali sobre o plexo solar,
transformava-se em um estímulo luminoso como se fosse uma corrente que passava ali pelos seus nervos, chegando até o cérebro, e de lá então derramava-se pela boca na forma das palavras, e que ele conseguia transmitir com uma grande sinceridade, sem modificar ali o que, na verdade, Clementino gostaria que fosse dito. Então, ele dizia ali, imprimindo diminutas, pequenas modificações, que não comprometia aquilo que Clementino gostaria de passar. Daí a necessidade de um desenvolvimento correto, de uma atitude correta, conforme nós vimos que esse irmão Raul Silva possuía, sempre ali disposto a auxiliar, sempre em tom fraternal para com os seus irmãos, sempre disposto a auxiliar. Então, o que Aulus observa e que Aulus explica é que esses jatos de forças mentais que o irmão Clementino mandava, emanava, emitia, ele atuou sobre a organização psíquica de Raul Silva. E ele compara como uma energia, como se fosse aquela corrente dirigida para a lâmpada elétrica. E aí ela se apoia ali no plexo solar e logo em seguida vai até o sistema neurocerebrino. Então ele compara com uma lâmpada. É como se fosse a energia, a corrente que chega ali na lâmpada e de onde surge a luz. Então, assim como a energia elétrica que vem lá da usina chega até a lâmpada e se espalha ali no filamento incandescente daquela lâmpada, produzindo assim, então, o fenômeno da luz, da mesma forma acontece aqui com as emanações dessas forças mentais do irmão Clementino sobre a organização psíquica de Silva, que vai então chegando até lá no sistema neurocerebrino e depois ela se derrama pela boca na forma dessas palavras com as quais ele utilizou para retratar esse pensamento do irmão Clementino. E eu achei muito interessante quando é questionado a Aulus é questionado sobre o problema da voltagem. Olha só que interessante, quando ele questionou desse problema da voltagem, o que nos leva a pensar? Vamos comparar novamente com um exemplo do nosso cotidiano, como, por exemplo, o transformador que é colocado nos postes de energia elétrica, né? Depois, o pessoal aí, o Bolivar, que entende bastante do assunto, pode complementar se ele quiser alguma coisa nessa parte também, se eu falar alguma coisa aqui, viu, Bolivar? Mas então, o que acontece? O transformador, ele é utilizado na distribuição da energia elétrica. Para que ele é utilizado? Para alterar o valor da tensão. Porque a energia que vem pelos postes, ela está numa tensão muito mais elevada, muito mais alta, do que aquela que a gente utiliza aqui nas nossas casas. Se a gente recebesse aquela tensão, certamente os aparelhos iriam todos queimar. Então precisa de um transformador. É a mesma coisa da gente ligar um aparelho que é 110 numa tomada de 220. Então o que acontece? Ele precisava, o transformador, ele atua, então, nos postes para reduzir essa tensão para que ela esteja adequada com os aparelhos que nós utilizamos. Então, torna-se necessário o uso de um transformador para alterar essa tensão advinda, então, dessas fontes, dessas usinas de energia, para um valor adequado, conforme o que nós utilizamos na nossa casa. E o que acontece ali naquela reunião foi exatamente a mesma coisa, porque Clementino, ele graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do Raul. Então, quando ele se refere ao problema de voltagem, da voltagem, é justamente isso que eles estavam querendo questionar a Aulus, Hilário e André Luiz. É justamente isso. Por quê? Como que pode, então, se estava lá numa frequência diferente, como que ele se ajustou ali? Então, o que acontece? Clementino gradua ali o seu pensamento e a sua expressão para que seja possível, então, a assimilação dessas correntes mentais que ele enviava a Raul Silva, de acordo, então, com a capacidade de Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhes as possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia, segundo a rede dos elementos receptivos, que foi justamente o que nós comentamos. E ainda é falado que cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria.
Então, a ligação elétrica na lâmpada gera a luz, conforme nós comentamos. E ali o contato espiritual gerava forças, né, que saía lá, chegavam até o cérebro de Raul Silva e depois, por meio de palavras, pela boca e também por meio de raios luminosos. Aqueles raios eram emanados ali também de Raul Silva. E isso foi possível a observação, lembrando que nós já comentamos, por meio do psicoscópio. Em seguida, nos é colocado a seguinte parte. A lâmpada em cujo bojo se faz luz, ela arroja de si mesma os fotônios, que são as partículas luminosas, que nós não vamos aqui adentrar muito nesse assunto, porque já entraria em diversas teorias da física a respeito da luz. Mas esses fotônios, eles são arrojados ali, né? A luz arroja de si mesma esses fotônios, ou seja, ela lança de si mesma, lança para fora de si mesma esses fotônios, que são elementos vivos da natureza, que são essas partículas luminosas e que vibram no espaço físico, por meio de movimentos que são peculiares. No caso, a nossa alma, já agora comparando com a alma, lá na intimidade de cada um de nós, se processa a ideia radiante. E aí lança, então, para fora de si esses princípios espirituais que estão condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Esses são os princípios, então, com os quais nós vamos influenciar, melhor dizendo, no espaço mental. Então, da mesma forma que a lâmpada produz a luz, a nossa mente também é capaz de produzir, de iluminar, embora com outros modos de iluminação, mas a gente também consegue, dependendo daquilo que nós estivermos emanando, dependendo da nossa frequência, da nossa vibração, dependendo do nosso pensamento, porque é por meio desse pensamento que nós iremos, então, influenciar no espaço mental, é que nós iremos lançar para fora de nós todas essas nossas ideias que estão irradiantes lá na intimidade de nosso ser, lá na intimidade da alma. Então, da mesma forma que na Terra a gente possui diversas observações em relação à química da matéria densa, a mente também oferece grandes oportunidades para o nosso estudo. Imaginemos aí a complexidade da mente. E aí, essa parte é de extrema importância, porque pensamentos de crueldade, de revolta, de tristeza, mas também pensamentos de amor, de compreensão, de esperança ou alegria, todos eles possuem características, eles possuem peculiaridades e pesos próprios. Então, eles têm as suas próprias peculiaridades. Cada um desse tipo de pensamento possui um determinado peso, assim como os materiais que nós conhecemos possuem a densidade, possuem o peso específico. Não é assim que a gente vê na química, que cada um dos componentes na física, enfim, de cada um dos materiais possuem a sua determinada densidade. Aqui, da mesma forma, os pensamentos de crueldade, de revolta, de tristeza, são mais densos do que aqueles pensamentos de amor, de compreensão. Então, esses pensamentos, eles podem também fazer com que a alma fique mais densa ou que ela fique mais sutil, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. E aí, olha só, a onda mental possuiria determinados coeficientes de força, se dependendo da forma que ela esteja sendo ali emitida. Por exemplo, ela vai ter um determinado coeficiente de força quando a pessoa está ali, uma determinada concentração silenciosa, e um outro coeficiente de força quando ela estiver exteriorizando por meio da palavra articulada, ou seja, no verbo exteriorizado, ou na palavra escrita. Então, a onda mental, que foi aquilo que nós vimos lá naquele capítulo do livro Mecanismos da Mediunidade, que a gente lembra que um átomo, ele vibra, ele emite uma onda. Então, nós estamos em um constante campo ali de emissões de tudo na natureza, tudo vibra, tudo está em constante vibração, tudo ali emite uma determinada onda. Então, nós somos naturalmente vítimas ou beneficiários das nossas próprias criações. Depende daquilo que nós estivermos criando. Depende do tipo de pensamento que nós estivermos emanando. E aí nós vamos ser escravos ou vamos nos libertar, de acordo com aquilo que nós estivermos emitindo, de acordo com aquilo que nós estivermos pensando. Então, daí a importância do nosso pensamento.
Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos fala que as ondas, elas são avaliadas, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz, e todo o átomo, então, cria essas ondas. E essas ondas, todas elas, quando elas são somadas, elas vão criando ali um campo energético que vai se expandindo, essa vibração. Então, e essas ondas, elas se diferenciam. Assim como uma onda sonora, por exemplo, em um contrabaixo, que é um instrumento característico para notas mais graves, que é um instrumento que normalmente emite notas mais graves, um som mais grave, então a onda sonora que ele emite é uma onda mais longa, é uma onda longa. Quando eu digo uma onda longa, eu quero dizer que o comprimento daquela onda é maior, o comprimento de onda é maior, logo a sua frequência é menor. Então é como se a frequência daquele instrumento fosse menor, as notas emitidas por aquele instrumento. Enquanto que um flautim ou outro instrumento que é responsável por emitir sons mais agudos, a onda ela já é mais curtinha e a frequência, logo então, será maior. Então, um som seria mais agudo. Então, existem essas diferenças nessas ondas que são emitidas. Da mesma forma que esses pensamentos de crueldade, revolta e tristeza, amor e compreensão, todos esses pensamentos, eles se diferem. Os de crueldade, revolta e tristeza são pensamentos muito mais densos do que os pensamentos de amor, de compreensão, de esperança, que são pensamentos sublimes. Então, e o homem, nós somos colocados nesse meio de diversas ondas constantemente. Todos nós estamos pensando, todos nós estamos emanando essas correntes mentais, essas ondas. E aí vai depender de com quais ondas nós iremos nos sintonizar. E aí nós vamos falar um pouco mais a respeito disso nos últimos slides. Mas aqui, então, voltando ao que Aulus nos relata, ele nos diz que, naquele momento, então, eles haviam, Hilário, André Luiz, haviam acabado de presenciar o fenômeno de uma perfeita assimilação de correntes mentais. Mais uma vez eu ressalto aqui que esse fenômeno só foi possível devido a todo aquele amor, devido a toda aquela dedicação que o irmão Raul Silva vinha prestando ao longo dos anos, porque era uma pessoa séria, não estava ali de brincadeira, não estava ali para ver os fenômenos acontecerem, para ver simplesmente se divertir com os fenômenos. Não, muito pelo contrário. Era uma pessoa de grande seriedade que estava ali trabalhando em prol de um objetivo maior naquela reunião mediúnica, e não para satisfazer o seu orgulho, satisfazer a sua vaidade, ou provar para outras pessoas que o fenômeno mediúnico existe ou não. Não, ele estava ali em prol de um objetivo maior, da caridade, do amor ao próximo. Então, por conta disso, ele conseguiu estabelecer essa perfeita assimilação das correntes mentais. E essas correntes mentais, essa assimilação de correntes mentais, conforme nós mencionamos lá no início do estudo, ela preside habitualmente quase todos os fatos mediúnicos. E aí, comparemos a organização de Raul Silva a um aparelho receptor. E aí, então, quem emite, quem é o emissor nesse caso, é Clementino. E aí, ele condensa o pensamento e a vontade e envolve Raul Silva naquela profusão de raios. Ele condensa ali o pensamento e a vontade dele, envolve Raul Silva naquela profusão de raios, e esses raios lhe alcançam lá ao seu campo interior. Por onde, primeiramente? Aqui eu volto falando aquilo que nós havíamos comentado. Primeiramente, lá pelos poros, por meio de umas impressões que são mais fracas e indecisas, conforme nos é relatado aqui na obra, mas que são inúmeras antenas. Os poros é como se fossem inúmeras antenas que captam essa emissão, mas ainda por uma impressão mais fraca. Mas aí vem aquela história que nós falamos de a pele se eriçar naquele momento. Quando ele recebe essa impressão, quando ele recebe essas correntes mentais. E aí essas impressões recebidas ali inicialmente lá pelos poros, elas vão se apoiar nos centros de força, nos plexos, por exemplo, no plexo solar, conforme nos foi dito anteriormente. E aí ela se apoia nesse centro do corpo, nesses centros do corpo espiritual, e esses centros do corpo espiritual, eles vão funcionar como se fossem condensadores. Lembrando mais ou menos o que seria um condensador no nosso dia a dia, na Terra, né, no mundo, na Terra,
seria justamente aquele aparelho utilizado onde você tem um gás e você vai, ele passa por um condensador e depois sai um líquido, aglutina-se ali, então, existe uma maior proximidade entre os átomos, entre as moléculas, melhor dizendo. Então, o que acontece ali é justamente isso. Essas impressões, elas passam ali, por exemplo, no plexo solar, que vai funcionar como se fosse um condensador, ou seja, vai fazer com que ela se aproxime mais do estado ali mais condensado daquele ser do Raul Silva naquele momento, e logo em seguida elas vão atingir o sistema nervoso e vai passar ali como se fosse uma corrente elétrica, porque esse sistema nervoso, ele vai desempenhar um papel semelhante, melhor dizendo, a uma bobina de indução. E aí ele passa por ali, ficando apenas por um determinado instante, e depois vai lá para o cérebro. E lá no cérebro, onde tem ali diversos e diversos centros motores, que ele compara a um teclado de eletroímãs, é ali, então, que vai determinar essas vibrações, né, dos diversos centros dinâmicos que tem ali, que vai, então, processar todas aquelas ações e reações mentais e que determinam todas essas vibrações criativas através do pensamento ou da palavra. Então, é a partir ali do cérebro, depois que vai ser dado esse impulso e vai sair, então, essa radiação, pode sair dessa luminosidade mesmo de Raul Silva, e mesmo por meio da palavra, que ele vai, então, ali traduzir, ele vai, melhor dizendo, ele vai repassar aquilo que Clementino estava lhe passando ali naquele momento. E aí faço uma comparação do encéfalo como uma poderosa estação emissora e receptora, porque recebe lá de Clementino e emite para a boca, pode emitir para as mãos, pode emitir para os pés, pode emitir para partes do nosso corpo, e no caso ali o que estava acontecendo era para a boca, onde estava sendo então produzida aquelas palavras, pelas quais estava ali então Raul Silva se expressando, a maneira que era desejada por Clementino. Então a boca ali comparada a um valioso alto-falante, um alto-falante valioso. Dando sequência então, olha só que interessante o que ele fala. O pensamento que nos é exclusivo, então reparemos aqui que não existe vírgula, então ele está dizendo, ele está restringindo, ele está especificando o pensamento. Qual o pensamento? Aquele que nos é exclusivo, ele flui incessantemente do nosso campo cerebral. Então, incessantemente, ele está fluindo do nosso campo cerebral. Tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas, que nos são particulares, que nós também estamos emanando. Então, olha só que interessante. Dependendo daquilo que nós emitimos, a gente pode auxiliar uma pessoa necessitada perto de nós, ou poderemos até atrapalhar uma pessoa que esteja precisando naquele momento de algum apoio, por conta das nossas vibrações desequilibradas, por conta do nosso pensamento desequilibrado, por conta de nossos vícios ali nos nossos pensamentos. E aí, então, o que ele fala aqui é que o pensamento ele flui incessantemente. E o Hilário faz uma determinada indagação. Ele coloca que não seria fácil, que é difícil, então, estabelecer uma diferença daquilo que é nosso, que é nossa criação mental, e uma criação mental pertencente a um outro ser, que vem ali e nos incorpora à cabeça. Quando ele fez essa pergunta, eu achei muito interessante, porque, de fato, muitas vezes a gente fala, mas é difícil de entender aquilo que é nosso daquilo que não é. Um pensamento que é meu, como que eu vou saber qual que é esse pensamento que é meu? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Será que isso é pensamento meu? Será que isso não é pensamento meu? Será que isso é criação mental minha ou não? E aí, Aulus vem e nos dá um puxão de orelha. Porque olha o que ele fala. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento ele vibra em um determinado grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Então, se nós sabemos manejar a nossa própria atenção, nós conseguiremos observar essa mudança.
a gente pode conseguir observar que aquilo não foi meu. Não, mas peraí, eu não estou acostumado a agir dessa forma. Eu não costumo falar dessa forma, porque vejamos que o próprio pensamento ali, nós primeiros pensamos e depois concretizamos determinada ação, a forma com que nós vamos nos expressar. Eu normalmente não ajo dessa maneira, então eu vou pensar, peraí, alguma coisa interferiu. Por que que isso interferiu? Eu normalmente não ajo assim. Então nós precisamos aí de nos conhecer, nós precisamos de observar cada vez mais as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, olha só o que que ele fala, ainda nos dando um grande puxão de orelha nesse aspecto. Pelo menos para mim eu senti isso. Porque em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar. Por quê? Enquanto afinamos, enquanto a gente está baseado ali como ele coloca aqui, na craveira terrena, ou seja, do ponto de vista terreno, a gente possui uma vida mental. Então, falando de nós aqui encarnados, nós possuímos uma vida mental quase sempre parasitária. Ou seja, nós muitas vezes ocultamos a onda de pensamento que nos é própria. O nosso próprio pensamento a gente oculta e a gente reflete aquilo que nós vemos acontecer no mundo. A gente começa a refletir opiniões, preconceitos consagrados, conforme ele coloca, diversos preconceitos consagrados, ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são ali cristalizações mentais no tempo. A gente começa, então, a pegar a opinião de outras pessoas, porque muitas vezes isso é cômodo. Eu não preciso de ler, eu não preciso de olhar diversas fontes, diversas obras, diversos artigos, por exemplo, para poder formar a minha opinião, mas eu simplesmente escuto alguém falando na rádio, escuto alguém falando na televisão, ou um vídeo do WhatsApp, e simplesmente pronto. Formei a minha opinião ali, na verdade, eu peguei um pensamento, eu assimilei um pensamento e trato como se aquilo fosse meu. Aquilo ali pronto, porque é muito mais fácil. E aí o que ele fala para nós? Basta, no entanto, nos afeiçoar aos exercícios da meditação. Então é necessário que nós nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de saber separar, de saber discernir, para que a gente então consiga compreender aonde está a nossa faixa de pensamento. Onde é a minha faixa de pensamento? Quais são os pensamentos que eu costumo ter que são de fato meus pensamentos e não pensamentos que eu simplesmente incorporei por meio das mídias sociais, por meio de diversos aparelhos eletrônicos, por meio de uma opinião de um colega? Quais são os meus pensamentos de fato? E aí, quando eu consigo entender isso de fato, eu observo qualquer modificação no meu pensamento. E aí, se veio alguma coisa interferindo, eu já sei que aquilo não é meu. Eu já sei que aquilo não é aquele pensamento. Eu posso ter dado brecha, eu posso ter aceitado aquele, porque houve a sintonia ali em um determinado momento, mas eu falo, não é isso que eu quero, não é essa a minha atitude, não é isso que eu pretendo seguir, não é isso que eu quero que aconteça comigo. Então, nós temos que saber identificar isso, porque eles vão potencializando essas ideias, muitas vezes, no nosso pensamento, vai sendo jogado, e se existe essa sintonia, então, né, se existindo essa sintonia entre o pensamento de um encarnado e um desencarnado, vai acontecendo de a gente não consegue ali nem discernir o que é nosso e o que não é. Por quê? Porque nos falta o hábito dessa meditação, do estudo, do discernimento. E é isso que nós precisamos, então, de praticar. E para finalizar, vamos finalizar aqui com o que nos é dito aqui por Hilário e por André Luiz, que ele fala o seguinte: agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em situações comuns do dia a dia, tanto naqueles feitos notáveis, da grande genialidade, como naqueles dramas do cotidiano. Então a gente vê como que acontece, como que se processa essa assimilação dessas correntes mentais. Ao que Aulus responde: sim, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. Então, cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintoniza, que foi o que nós falamos agora há pouco no slide anterior. Então, o próprio exemplo é quando alguém vai fazer uma prece. Quando nós fazemos uma prece, nós buscamos sintonizar com esses espíritos superiores, com o nosso mentor, para que nós possamos, então, fazer aquela prece. Quando nós estamos aqui falando também, nós buscamos sintonizar
com esses espíritos superiores para que eles nos ajudem, para que eles nos impulsionem, para que essa assimilação de correntes mentais, ela ocorra. E muitas vezes, quando nós estamos falando, a gente começa, prepara um estudo de uma forma, e depois, na hora que nós estamos falando, a gente fala de uma forma completamente diferente. E muitas vezes alguém fala, mas que bom que você falou de tal ou tal maneira, porque era mais ou menos isso mesmo que eu precisava de escutar, que eu gostaria de ter escutado, e a gente mesmo que está falando precisava de escutar aquilo. Então é um processo constante, nós nunca estamos sozinhos ali, nós estamos sempre assimilando essas correntes mentais, quando nós estamos bem sintonizados com os nossos mentores, com os nossos espíritos simpáticos, com esses espíritos que nos querem bem, com o nosso mentor espiritual. Então, por isso mesmo que conforme o Divino Mestre nos recomenda, conforme Jesus sempre nos diz, orai e vigiai. E essa frase aqui é sensacional, é de uma grande importância para nós, porque ele fala que a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós. É o fio de forças vivas, então a tentação é o fio de forças vivas que se irradia de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim ao redor de nossa alma uma espessa rede de impulsos que são muitas vezes irresistíveis. Então a força, ela se irradia ali de nós, encontra aquela sintonia ali e tece ao redor de nossa própria alma, ao redor de nós mesmos, uma rede de impulsos que a gente muitas vezes não consegue resistir. Então, quando nós falamos ali, nos livrai da tentação, o que nós temos que fazer, então, para que nós consigamos, então, se ver livre dessa tentação? É parar de emitir tais pensamentos, conforme nós mencionamos anteriormente, porque essa onda que nós emitimos, onde ela vai encontrar sintonia? E aí, se for uma onda positiva, se for uma onda de um pensamento elevado, vai encontrar sintonia com os bons espíritos. Se não, vai encontrar sintonia com os espíritos menos elevados, os espíritos mais ignorantes ainda, que vão ali tentar atrapalhar a nossa jornada evolutiva. E para finalizar, então, a frase que Aulus diz, estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor, para sempre. Então, Aulus diz essa última frase, buscando ali, se dirigindo para o local que lhe competia naquela reunião, naquela noite. Então, meus amigos, nesse estudo, nesse capítulo sobre assimilação de correntes mentais, André Luiz nos mostra claramente como que acontecem esses fenômenos. Então, é de extrema importância que nós estudemos sempre e mantenhamos o pensamento elevado, é orar e vigiar mesmo, a todo instante. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado.